Olá pessoal, bem-vindos a mais um tema da Química Geral. Hoje falaremos de reações químicas com reagentes impuros. Bem, em geral, nas reações químicas, os reagentes utilizados, eles não são puros, eles se misturam com algumas impurezas. E para fazer os cálculos das quantidades de substância, é sempre necessário conhecer a pureza do reagente. E a pureza do reagente é dada por essa fórmula. Massa é a razão entre a massa pura e a massa total. Ou seja, é a parte sobre o todo multiplicado por 100. E a partir dessa definição, a gente calcula a quantidade de reagente que realmente participa da reação. Então, é importante entender que somente participa da reação o que é puro. A impureza não reage. Então é importante, para calcular as quantidades de reagente em produto, incluir nesse cálculo um fator de conversão, que considera o percentual de pureza. Então vamos ver um exemplo. Uma amostra de 3 kg de calcário se decompõe para dar dióxido de cálcio, óxido de cálcio e dióxido de carbono. Sabendo que 1,5 kg de óxido de cálcio são obtidos, determine a pureza do carbonato de cálcio na amostra. Então, aqui eu tenho a reação, eu tenho aqui o calcário, ele se decompõe em óxido de cálcio, né, e gás carbônico. E ele disse que se você, ao introduzir 3 kg de calcário, você obteve 1,5 kg de óxido de cálcio. São dados do problema a massa molar do cálcio, a massa molar do carbono e a massa molar do oxigênio. Então, primeiramente, nós temos que balancear essa equação. E essa equação, nesse caso, já está balanceada. Como a minha equação ela já está ajustada, então eu tenho a proporção molar de 1 para 1 para 1. Mas eu introduzi no meu balão, para reagir, 3 kg de calcário. Então, como a minha proporção é a proporção molar, eu vou passar esse valor em quantidades molares. Eu faço isso usando a massa molar, para formar esse fator de conversão, que diz que 1 mol equivale a 100,087 gramas. Só que eu ponho a gramas embaixo porque eu quero cancelar a grama de cima com a grama de baixo. Então, com isso, eu cancelo a grama e a quantidade obtida é em quantidades molares. Então, eu obtenho mais ou menos 29,9 ou quase 30 mols. Eu ponho para reagir quase 30 mols de calcário. Mas eu obtive 1,5 kg de óxido de cálcio. Também vou passar isso para quantidades molares, usando o mesmo artifício de cálculo. Então eu uso a massa molar do óxido de cálcio para formar esse fator unitário e cancelo gramas com gramas e eu tenho quantidades molares. E essa quantidade vai me dar 22,030 mols. Então eu obtive aqui não 1, mas eu obtive 22,030. Como a proporção aqui é a mesma, então, na verdade,
eu tinha que ter introduzido 22,30 para produzir esses 22,30 aqui de óxido de cálcio e 22,30 de gás carbônico. Como eu introduzia mais e o que eu introduzia mais não reagiu, então a diferença entre esse valor real e o valor que reagiu, na verdade, é a quantidade em mols da minha impureza. Então, fazendo esse cálculo, essa diferença é o número de mols de impureza, então eu vou, na verdade, eu tinha 7,944 mols de impureza. E o meu cálculo percentual é a quantidade que reage de massa, né? Então eu tinha 22,4 massa ou mols, não importa. A unidade não importa por quê? Porque a percentual é adimensional. Então eu posso usar massa, eu posso usar volume, eu posso usar, como no caso aí, quantidades molares, porque o meu percentual é adimensional, ele não tem, né, unidade. Então eu ponho 22,030 mols, que é o valor teórico, dividido pelo valor real, ou a parte sobre o todo, a quantidade de mols que reage sobre a quantidade de mols introduzidas. E esse valor dá 0,735, que é a mesma coisa que escrever 73,5 dividido por 100 ou 73,5%. Ou, se você quiser, multiplica esse valor aqui por 100. Você tem o 73,5%, que é o valor pedido. Mas observe que todos esses valores que eu estou usando aqui, eles estão aparecendo com 3 casas decimais. Todos esses valores estão aparecendo com 3 casas decimais. Inclusive esse aqui poderia ter aparecido com 3 casas decimais. Por quê? Porque eu programei a calculadora para já fazer os arredondamentos com precisão de 3 casas decimais. Então, como que eu faço isso? Eu vou na calculadora, aperto a tecla Shift e em seguida o Mode, tecla Mode. Quando eu faço isso, aparece essa tela com vários modos. Então, o modo que eu quero é o modo 6, onde eu quero aproximações. Então, eu faço Shift, depois eu teclo o Mode, em seguida o número 6. Quando eu fizer isso, aparece uma nova tela, que vai perguntar para você o seguinte: que tipo de aproximação que você quer? Com 0 casas decimais? Se for isso, eu aperto 0. Com uma casa decimal, eu aperto 1. Com 2 casas decimais, eu aperto 3, o 2. Como eu quero 3 casas decimais, eu aperto. Quando ele me fizer essa pergunta, eu teclo 3. E todos os resultados vão ser sempre obtidos com 3 casas decimais. Um outro exemplo. O óxido de mercúrio se decompõe em oxigênio e mercúrio pelo calor. A partir de uma amostra de monóxido de mercúrio de 13,5 gramas e 80% de pureza, que massa de mercúrio se pode obter? Então aqui ele já deu a pureza. Então nós vamos primeiramente balancear a equação. Então, balanceando a equação, eu acho os valores estequiométricos 2, 2 e 1. Então a minha proporção é de 2 para 2 para 1. Novamente, os dados, por exemplo, ele introduziu 3,5 e ele quer saber quanto que ele vai obter de mercúrio. Então, eu tenho que, nesses cálculos, introduzir fatores de conversão. O primeiro fator de conversão é a própria pureza. Se ele diz que é 80%, o que é 80%? É 80 em 100. Isso aqui, para cada 100 gramas impuro, eu tenho 80 que é puro. Então, fazendo esses cálculos aí, então aqui eu cancelo gramas e eu tenho a quantidade em gramas que eu obtenho, que realmente reage. Para cada, então aqui eu tenho o valor que reage. E eu transformo essas gramas
de produto puro em mol. E isso dá 0,05 mols. Então, na verdade, na minha reação, eu vou introduzir 0,05 mols. A proporção daqui para cá é de 2 para 2. Então, ou 2 para 2 equivale a quê? A 1 para 1. Basta dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, olha bem. Se aqui é o mesmo valor daqui que aqui, então o valor estequiométrico é exatamente igual, é proporcionalmente igual. Então, aqui eu também vou obter 0,50 mols de Hg. Daqui para cá, eu divido por 2. De 2, para você transformar em 1, você tem que dividir por 2. Então, 0,50 dividido por 2 dá 0,25. Então, na minha reação, eu tenho a proporção de 2 para 1, que equivale à proporção de 0,50 para 0,50 para 0,25. Então, esses são os valores que você obtém na reação, considerando o grau de pureza. Mais um exemplo. O rótulo de uma garrafa de ácido nítrico indica densidade 1,4 kg por litro, uma pureza de 65% em peso, então em gramas. Então, o que significa 60% em peso? Para cada 100 gramas da minha amostra, somente 65 é puro. Além de indicar, no rótulo as características de periculosidade. Pergunta-se: qual é o volume necessário para preparar 250 cm3 de uma solução 0,5 molar? E na letra B ele pede para você explicar o procedimento laboratorial para o preparo de 250 centímetro cúbico na química equivale a 1 ml. 250 ml de uma solução 0,5 molar. Bom, então vamos lá. Para fazer esses cálculos eu vou usar alguns fatores de conversão. Da densidade, o que dizia a densidade? Que a minha densidade era de 1,4 gramas por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, cada ml da minha solução continha 1,4 gramas de ácido nítrico. O que dizia a minha concentração? Que a minha concentração é 0,5 molar. E o que é 0,5 molar? Que é para cada litro, ou para cada 1000 ml, eu tenho 0,5 mols de ácido nítrico. Da minha pureza, que era de 65% de pureza, o que eu tiro? Cada 100%, 100 gramas da minha alíquota, eu vou ter apenas 65 gramas de ácido nítrico puro. E da massa molar, que é 63,013 gramas por mol, eu tiro que cada mol equivale a 63,013 gramas. Então, jogando esses fatores de conversão no meu cálculo, como um fator unitário, eu cancelo as unidades. Então, vamos lá. Primeiro dado do problema é o volume que eu quero preparar. O meu problema pedia para eu preparar 250 ml de uma solução 0,5 molar. Então, o meu dado inicial é o volume. O volume está em centímetro cúbico. Primeira coisa, então, é eliminar esse centímetro cúbico. Então, eu uso a relação entre litro e centímetro cúbico. 1000 litro equivale 1000 ml ou 1000 centímetro cúbico equivale a 1 litro. E com isso, eu cancelo o centímetro cúbico. Meu resultado, então, ele é apresentado em litro. Mas eu não quero litro. Então, eu elimino o litro. Eu elimino o litro usando a minha concentração, que dizia para cada 1 litro da minha solução, para cada líquido de 1 litro da minha solução, eu tinha 0,5 mols de ácido nítrico. E com isso, eu elimino o litro e eu tenho a quantidade em
em mols, mas eu não quero essa quantidade em mols. Continuo multiplicando por fatores unitários. Cada uma dessas frações aqui é um fator unitário. Isso porque o número de cima equivale ao número de baixo. Então vamos lá. 1 mol equivale a 63,03. E com isso eu corto o mol e eu já tenho a quantidade de ácido nítrico em gramas. Mas como eu disse, eu não posso pesar coisas particulares. Minha balança é um equipamento eletrônico, eu não posso pôr nada líquido dentro de um equipamento eletrônico, porque eu corro o risco de danificar a minha balança. Então, balança, ela só serve para obter a massa de reagentes particulados em pó, não líquido. Então, eu tenho que transformar essa quantidade em gramas, em ml de reagente. Então, eu também elimino a gramas. Eu vou eliminar a grama, né, usando a minha pureza. Para cada 100 gramas, todos esses valores aqui são os valores que estão reagindo, ou seja, valores puros. Então, para cada 100 gramas da minha líquida, eu vou ter apenas puro 65 gramas. Então, eu cancelo. Por quê? Porque essa quantidade em gramas é da minha amostra. E, como eu disse, tudo que eu tirar do meu reagente, tudo que eu tirar do meu reagente, eu estou carregando também impureza. Então, eu tenho que transformar isso para massa pura. Então, eu tenho aqui, para cada gramas de massa impura, eu tenho para cada 100 gramas de massa pura, eu tenho 65 puro. E com isso, eu obtenho a minha massa pura de ácido nítrico. Mas, como eu disse, eu não posso pesar isso. Eu tenho que pipetar isso. Então, eu transformo essa massa em peso, em volume, usando o que? A densidade. E a minha densidade dizia que para cada grama da minha solução, eu tinha 1 ml puro de ácido nítrico. Então, com isso, eu também elimino a grama de massa pura e o resultado é em ml. Fazendo na calculadora, eu vou multiplicar 250 vezes 0,5. No visual da minha calculadora eu empurrei para cá porque me interessa mais explicar essa parte aqui. Então vamos lá. Mas de qualquer maneira, na calculadora, o que eu fiz? 250 vezes 0,5 vezes 63 vezes 65. Olha lá. 0,30365. Que foi o que apareceu aqui, mas se eu apertasse esse botãozinho aqui, eu viria o que eu fiz aqui para frente. O que é? Multiplicar 250 por 0,5. E os números que estão embaixo são os números que eu vou dividir. Então, eu vou dividir por 1000, vou dividir por 100, por 1 é desnecessário. Então, vou dividir por 100 e vou dividir por 1,4. E o resultado é esse número, 3,0650700. Bom, então o valor que eu preciso pipetar do meu reagente de ácido nítrico é esse valor aqui. Eu pus 2 casas decimais só para mostrar o seguinte. Observando a minha pipeta, essa quantidade que eu tenho entre um traço maior e outro, essa quantidade aqui é 1 ml. Ou seja, a minha pipeta eu só posso garantir se tiver em cima desses traços menores ou do maior. Ou seja, a precisão da minha pipeta é décimo de ml. Então, décimo de ml é esse número que está aqui. Aqui é 1 ml, 2 ml, 3 ml e aqui é décimo de ml. Então, a minha precisão da minha pipeta é de uma casa decimal. Então, eu vou eliminar essa segunda. Como é que eu faço isso? 7 é maior do que 5, eu somo 1 aqui e dá 3,7. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3,7 ml de ácido nítrico, coloco na minha pipeta e jogo para dentro do balão. Mas acontece o seguinte, na minha pipeta vai aparecer o meu líquido curvado. E ele está assim curvado por quê? Porque as moléculas de ácido nítrico elas são atraídas pelas moléculas da parede
da minha pipeta. Então, na verdade, essas moléculas que foram deslocadas, elas não contam. Então, eu só conto, na verdade, a parte onde não sofreu essa atração, que é a parte central, ou seja, a parte mais baixa da minha curvatura. Então, na verdade, quando eu for medir, eu não vou medir o que eu vejo por cima, eu só vou medir aqui embaixo, onde não há nenhum tipo de atração. Então, eu sempre ponho onde eu quero, na marca onde eu quero, na parte inferior da curvatura do meu líquido, no caso aqui de ácido nítrico. Então eu vou pipetar 3,7. Então 3,7 vai ser, vamos supor que aqui é o 3. 3,1, 3,2, 3,5 está aqui, 3,6, 3,7 eu vou colocar aqui. Mas aonde que eu tenho que colocar? A parte baixa do meu líquido, a parte mais, né, no meu vale, vamos dizer assim, desse meu líquido aqui. Então eu introduzo 3,7 ml, eu faço isso com a pipeta e completo o restante até essa marca dos 250 ml, que é o que está indicado aqui no meu vidro. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, as moléculas de ácido nítrico, ou da minha solução de ácido nítrico, né, principalmente a água, né, na verdade, elas vão ser atraídas pela parede do meu vidro. Né? Então, eu vou também colocar aqui a parte baixa. Então, o que eu vou colocar nessa marca que aparece aqui é a parte baixa do meu líquido. E vou completar então até essa marca que indica os 250 ml. Como eu introduzi ácido nítrico e água, eu preparei a solução ou os 250 ml de ácido nítrico 0,5 molar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar desse assunto, mas a gente se vê em breve num próximo tema. Até lá, um abraço grande.